Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do terceiro ano. Uou! Vamos continuando aí nossa aulinha de Sociologia, páginas 205 a 220 do livro. Vamos prosseguir sobre os desvios institucionais, né? Vamos continuar pensando. Pensem num rio, tá? O rio seguindo o seu curso. Pensem num desvio. O rio não vai mais seguir o seu curso. É isso que acontece quando existem os desvios institucionais, quando o próprio Estado faz com que as regras não sejam cumpridas, com que as finalidades a que foram propostas as instituições não cheguem, né? Polícia é feita para proteger o cidadão. Não protegeu o cidadão porque está cuidando do mercado de alguém que pagou. Professor da escola pública tem que dar aula para aluno da escola pública. Não deu aula para aluno da escola pública porque faltou na escola para, não sei, fazer algum outro trabalho fora. E nós, cidadãos, como a gente pode monitorar isso? Como a gente combate esses desvios, né, que nós vimos na aula anterior, como a patronagem, o clientelismo, a própria corrupção? Complicado, né? No livro do Durkheim, o Regras do Método Sociológico, o Durkheim ele define o crime como algo normal, mas também como algo patológico. Por quê? O crime é normal porque em toda sociedade existe crime. É praticamente impossível uma sociedade onde não exista o crime, né? Por isso que as sociedades criaram leis para combater o crime. Não existe sociedade em que não tenha um código penal. Todas as sociedades têm o seu código penal. Toda sociedade tem leis para combater o crime. Então, se tem leis para combater o crime, é porque existe o crime. Não existe um grupo ou um indivíduo que não divirja dos demais. E algumas pessoas apresentem um caráter criminoso. Lógico, países em que existe qualidade de vida e educação, o crime tem uma incidência bem menor. Em países onde não há qualidade de vida e educação, o crime tem uma incidência bem maior. Você pega um Japão, 2 mortes por arma de fogo por ano. Mas por quê? Porque o japonês tem um alto grau de educação formal, o japonês tem um bom padrão de vida e não tem acesso à arma de fogo, né? Quanto menos armas de fogo as pessoas têm, menos morte por armas de fogo elas vão causar, né? Você não mata com o que você não tem. O Japão tem muito pouco acesso a armas de fogo. Então é aquilo. Então, mesmo no Japão se existem 2 mortes por arma de fogo por ano, é porque alguém está matando e 2 pessoas por ano, em média, estão morrendo. Então não existe lugar onde não exista crime, né? Então o crime existe e está ligado às condições das vidas sociais, né? Então o crime é necessário para que o direito evolua, né? É uma noção normal de moral e de direito. Nós evoluímos moralmente e criamos um corpo de leis, a gente foi evoluindo até chegar numa universidade de direito, num mestrado de direito, num doutorado de direito. Por quê? Porque existiu o crime, existiram as infrações e tudo isso. Beleza? Continuando. Só que para o Durkheim, essa questão da normalidade ela é instituída entre os povos, tá? O que é normal para um pode não ser normal para o outro. O que é crime para um pode não ser crime para o outro. Aquele exemplo mais do que batido, né? Na Índia a vaca é sagrada, né? Então matar uma vaca na Índia pode ser crime. Aqui no Brasil, maiores de 18 anos, desde que não bebam bebidas alcoólicas e vão dirigir depois, eles podem consumir bebidas alcoólicas.
maiores de 18 anos, que desde que não vão trabalhar, nem operar máquinas e nem dirigir automóveis ou motocicletas. Aí o consumo de álcool é liberado, consumo responsável. Em países de legislação islâmica, não é permitido. É crime, até para quem não é islâmico. Então, vejam só como a coisa muda. No Brasil, é permitido bebida alcoólica. Nos países islâmicos, não. É crime. Isso só um dos exemplos, né? E então o Durkheim ele vai dizer que o crime ele tem essa diferença, né? Ele pode ser considerado normal, mas ele também pode ser considerado uma patologia, um sinal de quê? De que a sociedade está doente. Quando? Quando ele perde o controle, quando o crime vira o normal numa sociedade, quando o crime vira a regra e chega ao estado de anomia, em que nada funciona, em que o caos toma conta. A gente fala às vezes, né, tem alguns lugares em que o governo já não governa mais e que as facções, as gangues é que dominam. Aí que o crime já se tornou uma patologia, virou uma doença para a sociedade. Então, para o Durkheim, resumindo, para o Durkheim o crime é normal, existem o corpo de leis dos países para que se combata o crime, e esse crime foi responsável para que o sistema penal e a moral das pessoas fosse evoluindo, fosse se constituindo, leis, cursos, né? Se não fosse o crime não existiria toda essa evolução da sociedade. Mas por outro lado, detalhe, cada sociedade estabelece para si o que é o que não é transgressão, o que é o que não é crime, né? Dei como exemplo bebida alcoólica liberada para maiores no Brasil, crime nos países islâmicos. E por fim, o crime ajuda na evolução, ajuda no estabelecimento, no desenvolvimento, na evolução das leis, mas por outro lado, quando o crime domina, já é uma patologia, uma doença para a sociedade. Gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, entrem em contato com o professor. Beleza, galera? Um beijo. Uou!